Graça e paz, irmãos. Deus queria falar com Elias. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços uma tempestade é forte. meu descanso. E ele não estava lá. Em teus braços Mandou um vento forte. meu descanso. E ele não estava lá. Mandou um fogo. Em E ele não teus estava lá. braços é meu descanso. Mas Deus estava na voz macia e suave e delicada. Em teus braços é meu descanso. Jesus te diz hoje: vinde a mim, Teus braços é meu todos os cansados e oprimidos, Em teus braços é e eu vos aliviarei. meu descanso. Irmão, Em teus se você braços entrou é meu descanso. na mochila, com a mochila nas costas, Em teus braços contendo medo, é meu descanso. desesperança e tristeza, hoje é hora de largar essa mochila, Em seu braço porque o Senhor cuida de você. meu descanso. Ele te dá o descanso. Em teus braços é Ele coloca você no colo descanso. e diz: olha, Em teus braços é eu cuido de você. meu descanso.
Eu cuido de você. Em teus braços é meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Só igreja! Em teus braços é meu descanso. 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 Amém. Batam palmas. Glória a Deus. Em Deus nós podemos nos descansar nele. Glórias a Deus. Amados, nós receberemos agora a palavra de Deus. O pregador desta noite é o irmão pastor Ernesto, membro desta igreja, e é ele a quem convidamos para assumir o púlpito. Que o Senhor o use, amado irmão. A graça e a paz de nosso Deus estejam com todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Agradeço ao Senhor por esse momento majestoso, diria assim, de poder nesta noite predicar a palavra do Senhor aqui em nossa igreja. Agradecemos também ao nosso querido irmão Alpeno Rocha pelo convite honroso a nós feito. Nós que já somos membros da igreja aqui há quase, eu creio, há 7 anos, e estamos na dispensação do Senhor e sempre pregando em outras igrejas. Quando os irmãos não me veem aqui, já sabem, eu estou em Feira de Santana, Jiquié, ou em outra igreja qualquer, proclamando a palavra do Senhor. E nesta noite, eu quero usar o texto da palavra de Deus de João capítulo 6, versículos 47 a 56. E dos versos 60 a 69. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 6, 47 a 56 e o 60 a 69. Que diz assim: na verdade vos digo, disse Jesus, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este que fala convosco é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Versos 60 a 69. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem é que pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto lhes traz escândalo? O que seria de vocês se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Por isso dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Para onde iremos nós, irmãos? Queridos, este é um dos textos principais da história do cristianismo, justamente porque se tratava da última reunião doutrinária e ordinária de Jesus com seus discípulos, um momento em que estava se definindo o futuro da então igreja embrionária. A questão era o seguinte: Jesus quis informar para os seus discípulos quanto à proximidade da sua morte. E eles precisavam pensar quanto ao trabalho que a sua igreja iria executar. Se devia continuar, óbvio, com quem ficaria a direção e o que eles deviam pregar, que era justamente sobre o Cristo que eles e a nova igreja representavam. A questão, portanto, básica era: a obra para ou continua com a morte do Mestre? Quem assumiria e com quantos? Pois muitos estavam desistindo. O momento era crítico, pois todos ficaram sabendo pelo próprio Jesus acerca da sua morte. Lucas 24, 7. Quando ele falou sobre o madeiro verde que iria ser abatido, derribado. Ora, se com o madeiro verde iriam fazer uma maldade daquela, o que não faria com quem se arvorasse a continuar aquele trabalho? Indagavam alguns. Certamente seriam expostos e morreriam também, quem sabe, crucificado. Difícil. Tão difícil assumir aquele momento que muitos não queriam mais andar com ele, conforme o versículo 66. Jesus, sabendo o que se passava nos corações dos seus discípulos e percebendo a desistência de alguns, pergunta aos que estavam à sua frente: E vocês, querem também retirar-vos? Se querem, a hora é esta, pois no reino do meu Pai não existem lugares para covardes, mas só para aqueles que estão dispostos a irem comigo até o fim. Como já antes eu vos disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque um servo não pode esperar sorte melhor daquela que teve o seu Senhor, ou que teria. Jesus, ao cumprir a sua missão vicária aqui na terra, ele precisava voltar ao Pai, de onde viera, para o Pai de onde viera,
os seus discípulos tinham que levar avante o seu projeto salvífico aos povos da terra, conforme ele mesmo já houvera dito: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, a quem, irmãos? A toda criatura. Tinham que ter alguém para assumir aquela missão, mas quem? Pedro, Tiago, João. E o que pregar? As gentes. O assunto a ser pregado era justamente aquele discurso duro que Jesus estava dizendo para ele na doutrinação, de que quando ele revela a sua identidade divina, dizendo ele ser Deus e ser o pão que desceu dos céus. E a mensagem era aquela que o próprio Pedro, a posteriori, pregou em Atos 2:36. Esse Jesus que eu vos anuncio, ele é o pão da vida, ele é o verdadeiro Cristo de Deus. E naquele primeiro momento, eles não compreenderam e nem aceitavam que Jesus era o pão que desceu do céu, e que eles tinham que comer a sua carne, e achavam aquilo estranho, estranhíssimo. Sim, meus irmãos, mas Jesus aqui não estava falando nem em antropofagia, nem em canibalismo, ao afirmar sobre o comer a sua carne. O sentido aqui é figurado, significava participar com ele de sua missão, do seu sofrimento, entregar-se de corpo e alma, indo com ele, se possível for, até a morte, pois estava escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ademais, queridos, naquele momento aceitar e propagar que aquele Galileu nazareno era de fato Deus, era um pouco difícil para a sociedade judaica digerir a mensagem. Mas Jesus já tinha dito para eles: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. João 12:45. Eles não haviam compreendido ainda que Jesus era o Verbo, e o Verbo que se fez carne e que havia habitado entre eles, entre nós. Amém, irmãos? Muitos viam Jesus apenas como um líder político que veio para libertar a nação de Israel do domínio dos bárbaros. Outros viam Jesus como um líder espiritual, mas não como Deus, mesmo conhecendo as profecias, mormente a de Isaías 7,14, quando ali diz tacitamente: e a virgem conceberá e dará luz ao filho, e pô-lo-á o nome de Emanuel, que quer dizer o que, irmãos? Deus conosco. Deus conosco, porque Jesus é Deus e Deus conosco. Amém? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o antes e o depois, ele é o preexistente antes que houvesse dia ou noite, ele é o oleiro antes que o barro se rebelasse contra o seu Criador, ele era a luz do mundo antes que as trevas possuíssem a humanidade, ele é o eu sou antes que o mar se separasse da terra, ele é o eu Deus, eu sou antes que Abraão existisse, eu sou, disse ele. Ele é o eu sou, com quem Moisés falou na sarça ardente. Ele é a rocha que fazia brotar a água no deserto. Ele é a nuvem que amparava e guiava o povo de Deus do Egito e libertando-o da escravidão. Ele era o maná que descia dos céus, que saciava a fome dos peregrinos. Ele, Jesus, é a porta de chegada aos céus. Ele é o bom pastor antes do lobo devorador. Ele é o caminho antes dos atalhos. Ele é a verdade antes da mentira. Ele é a ressurreição e a vida antes mesmo de existir a cova e a morte. Foi por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo isto, meu irmão. Cristo isto, meu amigo. João 10:25. Até hoje,
existem seitas que não admitem e nem aceitam a divindade de Jesus, afirmando que ele era apenas um homem virtuoso, contrariando assim e torcendo as Sagradas Escrituras. Mas Jesus é Deus, e Deus humanado, e Deus conosco, meus irmãos. Em Jesus nós temos representada tanto a divindade quanto a sua humanidade. Aqui nós temos a união hipostática de Jesus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele foi criado, mas como Deus, ele já existia desde o princípio. Como homem, ele nasceu de uma virgem, sendo-lhe o primogênito. Mas foi como Deus que ele nasceu do Espírito, sendo o unigênito, Filho de Deus. Como homem, ele viajava de barco pelas águas revoltas do mar da Galileia. Mas era como Deus que ele desafiava as leis da natureza, andando sobre o mar e ordenando aos ventos e aos mares que se aquietassem. Como homem, ele se cansava sim, mas era como Deus que ele convidava todos a receberem dele o descanso. Amém, queridos? Como homem, ele chorava, mas era como Deus que ele consolava os desalentados de coração. Como homem, ele tinha sede, mas como Deus, ele se apresentava a todos como a água da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Glória a Deus por isso. Como homem, ele foi tentado pelo maligno, sim, mas foi como Deus que ele expulsou o diabo da sua presença, dizendo: vai-te, Satanás, sai da minha frente, diabo. Como homem, ele morreu, sim, mas foi como Deus que ele ressurgiu vitoriosamente, irmãos, quebrando os diques da morte, e ele está vivo, reinando soberanamente sobre todo o universo, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. De modo, amigos e irmãos, que negar a divindade de Jesus é arrancá-lo da história da redenção, é humilhá-lo a uma condição vil de um homem sem valor e sem significação. Estão redondamente equivocados os ateus e esses religiosos quando negam a divindade de Jesus. Ele próprio foi quem falou: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. É esse Jesus Cristo Deus, irmãos, real, verdadeiro, para nós cristãos, que Karl Marx o expulsou do céu, negando a sua existência. Que Nietzsche o assassinou. Que Freud o retirou do inconsciente humano. Que Charles Darwin foi banido por Carlos Darwin, foi banido da ciência. E é esse Cristo que tem sido secularizado e relativizado, até por certos cristãos ou pelos cristãos modernos. Mas, senhores, é esse Jesus, o Galileu, o Nazareno, o nosso Cristo Deus, que em breve voltará gloriosamente sobre as nuvens, para julgar os vivos e os mortos. E a Bíblia diz que todo olho verá, para espanto dessa gente, para o terror e decepção dos incrédulos. Mas para nós, os que somos salvos, será a nossa alegria e a nossa glória, porque nós vamos estar com Ele nos céus, na presença de Deus. Amém, queridos? E aí, Maria? E aí, João? E aí, Brutus? Quo vadis, Peter? Quereis vós também retirar-vos? Para onde vais, Pedro? Vais desistir de Jesus? E a resposta de Pedro, irmãos, revela não apenas uma opção de vida, mas uma certeza de fé, de que a única saída para a pessoa se libertar dos seus angustiantes problemas é crer em Jesus de Nazaré. Amém? Jesus é a única esperança para o mundo. Por isso que Pedro disse: e nós temos crido e visto que tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Amém? O que vemos hoje, queridos, é uma humanidade sem Deus, sem Jesus, andando nas trevas, em tormento, sem luz. Gente andando a passos largos para a perdição, é de fazer dó. Pessoas destituídas da graça, procurando nas coisas mais e das drogas encontrar as soluções para os seus problemas existenciais. E quanto mais buscam nesses atalhos, mas se decepcionam, mas se desesperam e se afundam. Se viesse a Jesus, já teriam encontrado a paz para os seus corações. Por isso que o próprio Cristo disse em uma certa ocasião: e vocês não querem vir a mim para ter vida? João 5,40. A salvação, a situação da humanidade é de maldição e de morte. A Bíblia diz tacitamente que o mundo jaz no maligno. João 5,19. E em Joel 3,14 diz: multidões estão no vale da decisão. E Jesus quer recuperar essas pessoas perdidas. Jesus quer dar vida abundante a esse homem decaído e colocá-lo em seu pedestal original, de feito imago Dei, a imagem e semelhança de Deus restaurados. Amém, irmãos? E Deus precisa de você, igreja, Deus precisa de você, irmão, para ir em busca dessa gente. Peso da nossa terra, grito do nosso povo que procura um mundo novo, onde haja paz e amor. Como a gente pode gozar a esperança se deixamos da treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor? Quem irá por nós? Pergunto mais, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, amados? Se o povo não tem o conhecimento de Deus, real de Deus, nem do caminho para o céu, a Bíblia diz que esta ignorância do povo acerca das coisas de Deus é culpa nossa. Ezequiel fala isso e Paulo também aos Coríntios 15:34, quando ele chama a igreja, ele desperta a igreja: acorda, igreja, acorda e não peques mais. Porque muitos de vós não têm o conhecimento de Deus, digo-vos isso para a vergonha vossa, que é a vergonha das vergonhas. A gente precisa tirar esse povo, esse peso dos nossos ombros, falando de Cristo, em tempo, em todo tempo e fora de tempo. Há até um cântico antigo que não se canta mais: falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Então a igreja precisa falar de Jesus, representar Jesus, falar de Cristo em tempo e fora de tempo. Para onde iremos nós, irmãos? Igreja, se o cristianismo moderno está também, por outro lado, tudo mudado e deturpado e desvirtuado da sua essência, do cristianismo original, em face das heresias que estão sendo introduzidas nas igrejas e em face de uma falsa pregação tida como cultural e social, da inversão dos valores, que é uma vergonha o que está plantado aí na sociedade e enraizado nas igrejas. Para onde iremos nós com essa inversão de valores? E Miqueias chega ao ponto de dizer: para onde iremos nós se faltou o benigno da face da terra? Se não há quem faça o bem nenhum sequer. Miqueias 7:2, ele fala disso: pereceu o benigno da face da terra. E o salmista, corroborando com ele, diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento. Encontrou quantos? Quantos encontrou? De homens, pessoas direitas? Nenhum sequer. Salmo 14, 1 e 2. Miqueias chega a afirmar que o melhor deles é como o espinho, e o mais correto é mais terrível do que um espinhal. Versículo 4 do capítulo 7 do seu livro. Hoje em dia, ninguém tem mais dó de ninguém, irmãos. Compaixão e misericórdia são atitudes em desuso.
É um salve-se quem puder. É a lei da selva que prevalece. É a lei dos mais fortes que predomina. As pessoas só querem arrancar a pele uma das outras. Vivemos os tempos de Plauto, Homo homini lupus. Plauto, escritor latino, que corroborado com Tomás Hobbes, em seu livro O Leviatã, o homem se tornou o lobo do próprio homem. A filosofia do mundo de hoje é esta: o que é meu, e o que é seu, será meu, se eu puder arrancar de você. É a filosofia do egoísmo, da inveja e do cinismo. Vivemos hoje, queridos irmãos, como nos tempos da Grécia Antiga, quando se procurava uma pessoa direita e virtuosa e não se encontrava, como fazia Diógenes, filósofo grego, que em protesto à opulência e à altivez dos homens do seu tempo, optou por viver uma vida simples. Trocou o direito de viver numa casa sofisticada para ir morar num barril. Ele diariamente andava à luz do sol pelas ruas da cidade de Atenas com uma lanterna acesa, procurando o homem correto, e não encontrava. E este é o quadro do mundo de hoje, quiçá do nosso país. Para onde iremos nós, se acabou o homem virtuoso da face da terra? Para onde iremos nós, irmãos, se nos falta segurança e paz, até dentro dos nossos lares, em face da violência que se instalou na sociedade odierna? Sem que os governos encontrem soluções para debelar esta situação ameaçadora. Os nossos adolescentes e jovens, por exemplo, crescem, mas vivendo sem perspectiva e sem esperança, e entram para o mundo do crime, e colocam as suas vidas em risco, e ali matam, e ali morrem. E os pais, e os parentes, e as suas mães, coitados, estes ficam no resto de suas vidas, à semelhança de Raquel, chorando, pranteando os filhos que não mais existem. Mateus 2:8. E ouviu-se em Ramá, na cidade de Ramá, um grande clamor. Era Raquel chorando a dor da ausência dos filhos que não mais existem. Os meninos que eram para um dia sepultar os pais, as mães é que estão os sepultando. Diante deste quadro dantesco, ameaçador e sombrio, nós ficamos a indagar como aquele poeta que disse: meu Deus, quanta violência no mundo perdido de homens cruéis. Ó Deus, são homens carentes em cujas mentes maquina o mal. Ó Deus, aqui e agora, minha alma te implora a tua compaixão. Por Cristo Jesus, Senhor, dá-lhes paz e luz no coração. Só Jesus, meus irmãos, só em Jesus nós podemos encontrar paz e segurança eternas. Amém? Para onde iremos nós? Se os problemas e as preocupações desta vida têm deixado homens e mulheres em estado de desespero, quanto mais as coisas melhoram, mais aumentam os problemas das pessoas. Quanto mais a ciência cresce e os sistemas tentam facilitar a situação do homem moderno, mas este homem se desespera. Há uma temeridade por parte de todos ao enfrentar o dia de amanhã. Por isso que muitos não querem mais ter filhos. Quando querem, é no máximo um. Se é que um é máximo. Bem diferente dos meus pais, que só tiveram 18. E tem 14 vivos. Para a glória de Deus, são todos crentes em Batista. Amém? É verdade, tem 14 vivos. Não sei quantos deles estão aqui hoje, mas eles foram convidados. Tem alguém aqui? Levante a mão. Quanto mais as coisas melhoram, irmãos, mais aumenta os problemas das pessoas. Quanto mais a ciência cresce e os sistemas tentam facilitar a situação do homem moderno, mas este homem se desespera. Os problemas de ordem psicológica e sociológica estão tão evidentes que muitas pessoas em seus desvarios estão tirando as suas próprias vidas.
não suportam o sufoco e as perturbações de suas almas. Um pensador francês, Ernesto Renan, afirmou certa vez que a ciência iria progredir tanto que os problemas do mundo iriam deixar de existir, graças ao crescimento da ciência. E que ela seria capaz de enxugar todas as lágrimas do mundo. E que as condições do ser humano melhorariam tanto ao ponto de não haver mais choro na face da terra. Lê do engano, pois quanto mais a ciência progride, os problemas das pessoas aumentam e elas mais se desesperam, pois nunca se viu tanto choro, tanta lágrima, como estamos vivenciando nos tempos atuais. É que para a ciência a lágrima é apenas cloreto de sódio em sua fórmula científica H2O. Cloreto de sódio e água em sua fórmula científica H2O. Mas está provado que lágrima não é só isso. Lágrima é muito mais que isto, meus irmãos. Lágrima é dor, lágrima é sentimento, lágrima é sentimento, é sofrimento. Dentro de uma lágrima existe a dor de um canceroso. Dentro de uma lágrima existe a tristeza de uma criança órfã. Dentro de uma lágrima existe a decepção de uma moça que teve o seu noivado interrompido. Dentro de uma lágrima está o sofrimento da esposa abandonada, cujo marido a trocou por uma outra sem noção. Dentro de uma lágrima está a lamúria silenciosa de um pai cujo filho se perdeu no mundo dos tóxicos. Dentro de uma lágrima está o soluço de uma viúva. Dentro de uma lágrima está o desespero de uma mãe ao ver o seu filho estendido no caixão, no cortejo fúnebre para o cemitério. De sorte, queridos irmãos, que... Cadê o irmão tocador, por favor? De sorte, meus queridos irmãos, que a ciência não pode jamais resolver os problemas da humanidade. A solução do homem não está na terra, mas está no céu. Amém? Não está nos homens, mas está em Jesus, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Só existe uma saída para esta criatura humana, e é receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador e libertador de suas almas. Não foi sem razão que ele um dia estendeu as suas mãos para toda a humanidade, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados desta vida, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso que as vossas almas precisam, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao chamado de Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, responda: eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, eu me achego a ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceita um pecador e Jesus lhe aceita como você é. Amém? Amém. 270 do cantor cristão. Jesus, Senhor, me achego a ti. Ó, dá-me alívio aqui, o teu favor estende a mim. Aceita o pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou. De pé todos, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, nada posso merecer. Tu veio prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render.
aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ainda tem muita gente longe de Jesus, irmãos. Ainda tem muita gente, irmãos, distante dos pés de Jesus. Eu não sei se porventura tem alguém aqui que um dia já teve um encontro com Jesus, mas se distanciou dele, ou alguém que nunca teve esse encontro com Jesus. Eu gostaria de orar com você, por você. Gostaria que eu orasse por você e com você. Deixa sua mão levantada para que eu possa fazer esta oração por você. Alguém que Jesus hoje, nessa noite, aproveitando a chance que Ele está lhe dando, que já nos deu, para entrar com Ele no céu. Basta deixar sua mãozinha levantada e a gente vai interceder pela sua alma. Tem alguém? Vamos cantar então a última estrofe. E o Senhor vai falar ao seu coração. E se você quiser que a gente ore por você, ou vem aqui à frente, ou levante a sua mão. Qualquer pessoa, qualquer irmão que tenha um problema na sua família, um filho distante, um pai, um esposo, alguém da família que necessita chegar no céu com você. Você pode vir também apresentar a Deus aqui na frente, enquanto a gente faz a oração pela sua família, pela sua vida. Vamos cantar. Se venho agora, Redentor, só tu, Jesus, és meu Senhor. Oh, vem salvar em teu amor, aceita um pecador. Pode vir aqui à frente. Eu venho como estou. Venha como está. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. A Bíblia diz em Atos 2:39: porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos parentes, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então Deus quer salvar alguém lá da sua casa, para que no dia final não aconteça de seja levado e outro seja deixado. Naquele dia um será levado e outro será deixado. Aí eu faço a perguntinha básica para você, meu irmão, minha irmã. Na sua casa, quem vai e quem fica? E aí? Como é que vai ser a sua satisfação em subir e deixar o seu parente sem ir? Porque você não vai atrás dessa dracma perdida que está pertinho de você, dentro de casa, intercedendo por ele, trabalhando com essa pessoa para encontrar com Jesus. Mas pode começar agora. Você pode levantar a sua mão para Deus, dizendo: Senhor, salva o meu parente, salva minha irmã, meu irmão, meu pai, minha avó. Salva alguém da minha casa que precisa ir comigo para o céu. Levante a sua mão para Deus, para a gente orar por ela. Coloque o seu parente diante do Senhor. Coloque seus amigos. Coloque o Senhor. Senhor, meu marido, minha esposa, meus filhos, Jesus, meus pais. Deus está contemplando, irmão, você na sua intenção de salvar a sua família, porque a promessa diz respeito a eles também, a eles, a nós todos. Então eu quero interceder por você, Pai de Jesus. Nós queremos colocar a tua igreja diante de ti, como já está, Senhor. Amém, Senhor. Mas agora nesse momento específico de dedicação de vidas, de dedicação das famílias, pessoas que precisam, ó Deus, serem arrebatadas deste mundo, serem salvas, serem transformadas, encontrar-se com Jesus, para que no dia do arrebatamento todos nós possamos subir e ir morar com Jesus na glória. Deus eterno, estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre o povo desta cidade, sobre o nosso Brasil, para que, ó Deus, o povo conheça que só Jesus é a única esperança, só Jesus é a esperança para o mundo. Amém, Senhor. Fica conosco, porque queremos permanecer contigo sempre, e nos ajude na nossa caminhada até o nosso último dia aqui na terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. A bênção. Fica o nosso desafio. Igreja,
Alerta, hino 450, igreja alerta, porque muitos de vós não têm ainda o conhecimento de Deus, porque há multidões no vale da decisão, Joel 3,14, e a gente precisa se preocupar, assim como as Déboras, se preocupa com os nossos filhos, nós como igreja toda precisamos nos preocupar com a sociedade que está perdida. Vamos salvá-la com a nossa influência e com a nossa evangelização. Amém? Agora, ao sair desta casa, agradecidos a Deus por esta noite maravilhosa na presença do Senhor, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino e Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus.